Quanto vale uma oração? Quanto vale uma oração? Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, na cidade de Campinas, no bairro Guanabara. Você tem o bom costume de orar e confiar em Deus? Ele sabe todas as nossas necessidades e sabe quando e como nos ajudar. Você confia nisto? Hoje eu quero falar com você sobre oração. Já falamos outras vezes, mas nunca é demais falarmos sobre oração. Quanto vale uma oração? Uma pobre senhora, com um visível ar de derrota estampado no seu rosto, entrou num armazém. Se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Ela explicou que o seu marido estava muito doente, que não podia trabalhar e que ela tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela e pediu que ela saísse do seu estabelecimento. Ela, pensando na necessidade da sua família, implorou ao dono: "Por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu conseguir." Ele então respondeu a ela que ela não tinha nem crédito e nem conta na sua loja e que ela então se retirasse dali. Em pé, no balcão, ao lado, um freguês que assistia toda esta conversa entre os dois se aproximou do dono do armazém e lhe disse que ele deveria dar a esta senhora tudo aquilo que ela necessitasse para a sua família. E ele então pagaria ao dono do armazém. O comerciante falou meio relutante para aquela pobre mulher: "Você tem uma lista de mantimentos para me mostrar?" "Sim", respondeu ela. "Muito bem", disse ele, "coloque a sua lista em cima desta balança, deste prato aqui, desta balança. E quanto a sua lista pesar, eu lhe darei então de mantimentos", disse o comerciante de uma maneira sarcástica. A pobre mulher então hesitou por uns instantes e, com a sua cabeça encurvada, retirou da sua bolsa um pedaço de papel. Escreveu alguma coisa neste papel e depositou suavemente naquela balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente sem entender, o dono do estabelecimento viu o que estava acontecendo, virou-se lentamente para o seu freguês e comentou contrariado: "Eu não estou entendendo, eu não posso acreditar." O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança até os 2 pratos ficarem equilibrados. Como a escala da balança não se movimentava, não se equilibrava,
ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais. O comerciante ficou ali parado, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois não era uma lista de mantimentos, e sim uma pequena oração que dizia: Meu Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando tudo isso em suas mãos. O homem deu então as mercadorias àquela pobre senhora no mais completo silêncio. Ela agradeceu e deixou o armazém. O freguês pagou toda a conta e disse: valeu cada centavo. Só Deus sabe quanto pesa, quanto vale uma oração. O nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Pegue a sua Bíblia comigo e abra em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 6 e depois o versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 6, depois o 8, diz o seguinte o texto: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Versículo 8: Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus aqui nos ensinando que Deus sabe as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Nosso Deus sabe de tudo. Ele conhece aquilo que você precisa. Que passagem que traz conforto para as nossas vidas. Deus sabe os seus problemas, as suas necessidades, os seus pedidos. Você acredita nisso? Então ore e peça com confiança a Deus. Só Deus sabe o quanto pesa, o quanto vale uma oração. Deus abençoe você. Amém.